A questão pede que a gente calcule as pressões máxima e mínima a que o referido gás pode ser submetido. Extraindo inicialmente aqui, dessa vez, os dados do enunciado, o processo se dá a temperatura constante, a pressão inicial é de 2 atmosferas, o volume inicial é de 3 litros, o volume máximo é de 5 litros e o volume mínimo de 2 litros. Todos esses dados estão no enunciado. Como o gás é ideal, a gente vai usar essa equação, porque o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura num gás ideal dá sempre o mesmo valor. Quer dizer, você pode ir alterando a pressão, o volume e a temperatura, que esse conjunto aqui, pressão vezes volume sobre temperatura, dará sempre o mesmo número para um gás ideal. Desse modo, eu posso dizer que o processo, no início, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Só que no caso a temperatura é constante. Desse modo a gente já pode cortar aqui e dizer que PI/VI é igual a PF/VF. Bom, no caso de PI/VI ser igual a pressão máxima vezes volume mínimo, claro, se eu sujeito o gás a uma pressão máxima, ele ocupará o mínimo volume, uma vez que nós estamos aqui num ambiente de temperatura constante. Então, só essas duas variáveis estando em jogo, eu posso dizer que, se a pressão é máxima, o volume será mínimo. Substituindo, então, PI por 2, VI por 3, P máximo é o que eu quero descobrir, vezes o volume mínimo, que foi dado aqui, 2 litros, eu obtenho que a pressão máxima, então, é de 3 atmosferas. Fazendo agora PI/VI igual a pressão mínima vezes volume máximo, claro, agora o pensamento é o mesmo. Uma vez que eu reduza a minha pressão ao mínimo, o gás ocupará o máximo volume numa transformação, numa situação em que a temperatura seja constante. Desse modo, substituindo os valores, calculo a minha pressão mínima, que dá 1,2 atmosferas. Questão encerrada.